bom dia. Está começando mais uma edição do nosso programa Estúdio Aberto. Bom dia para você que nos acompanha através da RPM Rádio. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como diria o seu João, a todos que nos acompanham através do nosso portal JP News na JP TV. Eu sou Clarice Almeida, substituindo hoje o Adriano Alves de Oliveira, e aqui ao meu lado o seu João Batista Teixeira. Tudo bem, seu João? Tudo bem, Clarice. É um prazer estar aqui contigo. Volta e meia nós temos essa chance, né? É verdade. Vamos usá-la da melhor forma. Pois é, seu João, a gente vem aqui então para trazer aí o que é notícia no município, na região, em todo o estado e Brasil afora, além das principais notícias internacionais, né? E uma informação que a gente traz aqui, uma informação muito útil, inclusive para a população de Montenegro, é a reabertura do IP. O prédio esteve fechado por um longo período e desde ontem, então, voltou às suas atividades. Embora o expediente esteja acontecendo de forma um pouco reduzida, de segunda a quarta-feira, é uma boa oportunidade para quem precisa resolver alguns serviços relacionados ao Instituto e teria que se deslocar da cidade para poder ter acesso, né? Pois é, sabe, Clarice, o Instituto de Previdência do Estado, né? Meu pai foi funcionário público durante muitos anos e eu cheguei a utilizar, não muito, mas utilizei alguns serviços do IP. Depois, com muita surpresa, fiquei muitos anos em São Paulo, depois retornando, centrando mais as atividades aqui no Rio Grande do Sul, fiquei muito surpreso vendo que o IP decaíra, né? E que os funcionários públicos, ao invés de um serviço gratuito, também passavam a pagar, quer dizer, as consultas, eu acho que também tinha uma complementação de cada cidadão, né? E vários deles lançando mão de planos de previdência privada e coisa e tal. Isso tudo é um retrato, Clarice. Evidentemente que a notícia é auspiciosa, né? Mas essa decadência visível do sistema de saúde como um todo, e ela, de certa forma, plasma um pouco das injustiças e muito da decadência do Estado, né? Nós vivemos um momento complicado no mundo inteiro, quando perde substância tudo aquilo que se diz respeito ao coletivo, as coisas associativas, né? Elas se tornam muito fragilizadas e os estados, os estados nacionais, digamos assim, sofrem todos, né? Sem ampliar demais o assunto, eu diria que a melhor coisa que se poderia fazer nesse país, Clarice, isso eu advogo já há algum tempo, seria a previdência única, né? Eu acho que, com todo respeito pelas figuras que fazem o melhor possível para prestar um bom serviço de saúde, eu acho que o Brasil deveria ter a solução definitiva que eu enxergo no país. Aliás, tem algumas outras ideias, um tanto quanto, não são revolucionárias, mas tem um certo radicalismo. Acho que deveríamos estipular um teto para toda a função pública, né? Um teto e um mínimo, e esse mínimo e o teto não deveriam ter uma relação maior do que 6, né? Isso não estou inventando muito, me parece que há um outro país que adota isso. Então, se o sujeito, o maior salário é 12, o menor é 12, é 2, né? Se o menor é 13, o maior é 18 e fim de linha, né? Ad eternum, né? Mas isso teria que, evidentemente, que é uma situação complicada, porque tem toda a questão de direito adquirido, todo mundo que já está muito bem estabelecido, mas eu não acho que o Estado possa resistir. Por outro lado, a injustiça que se perpetra com previdências diferenciadas, então tem aquela categoria goza desses benefícios, a outra não. A iniciativa privada, que é o nosso caso, nós uma pessoa da iniciativa privada, eu também, a nossa aposentadoria é bem complicadinha, né, Clarice? Eu falo aqui em meu nome mesmo, né? Eu já brinquei esses dias aí, a minha aposentadoria já foi calculada, quando eu vier a me aposentar, eu vou receber em torno de 3 salários mínimos no máximo, né? Não é justo, né? Para quem trabalhou tanto tempo, né? E contribuiu, bem ou mal, apesar das minhas poucas qualidades, contribuí um pouco para o país e tenho nível superior também, enfim. Por que a gente tem que ser tratado de forma tão desigual no país, né? E isso, o Brasil não vai para frente desse jeito, né? E essa cisânia cultural, ela se mostra cada vez mais nítida, né? Eu acho que há rachaduras no edifício social brasileiro e não é mais massa corrida que conserta isso, né? Quem está no topo do prédio está satisfeito, né? Quem está aqui embaixo mourejando, evidentemente não está satisfeito. Agora a questão de IP, tomara, né? Mas, a despeito de IP, previdência única, sistema de aposentadoria único para todo mundo, eu acho que isso faria um país muito mais justo. Acho que nós devemos lutar por isso, né? Independentemente de quem esteja, hoje a gente fala muito, a pauta, Clarice, talvez isso sensibilizes isso, a pauta é muito na base do fica presidente, não fica presidente, fraudou, não fraudou, tudo bem, mas às vezes é trocar 6 por meia dúzia, né?
tira uma, tira outra. Claro que se roubou, houve improbidade, tem que sair mesmo, mas não na marra. É preciso comprovar essas coisas, né? Para que o Estado de Direito seja respeitado. Se a gente decide, acorda dizendo, eu não quero mais esse presidente, tira. Não pode ser assim. Mas a justiça social no país não é só cuidar de pobre, ou de sem teto, sem terra, é muito mais ampla, né? Nós precisamos estabelecer um sistema mais justo no país inteiro. Bom, e relacionado ainda com o IP, aqui em Montenegro se tem sede própria do prédio, da unidade, né? Mas a maioria dos municípios gaúchos, segundo esse agente que veio até o município para atender, esses prédios são locados. Então o governo do estado está solicitando aos municípios que cedam um prédio e um funcionário devidamente treinado, né, para atender em cada município, né? Ou seja, a situação se complica cada vez mais, né? Mas é, Clarice, isso num estado digamos assim, que destina um percentual elevadíssimo da sua despesa para cobertura de folha salarial, né? Mas se o estado do Rio Grande do Sul, que é talvez aquele que tem, digamos assim, o maior número de empregados, de funcionários, ou de maior comprometimento, não vou falar de quantidade, mas de comprometimento do orçamento com o funcionário público, esse Estado está pedindo para colocar, para a Prefeitura ceder, nós andamos, quer dizer, pelo andar da carruagem a coisa vai bem mal mesmo, né? E um detalhe, né, Clarice? Esses dias eu assisti um programa televisivo e a pessoa dizia assim, eu acho que até meio sem querer, não, porque as pessoas preferem um emprego público porque não há risco. E aí, até aí deu para engolir, mas o complemento foi de chorar, porque não depende de vendas, né? Não depende de desempenho da economia, não depende de vendas, o salarinho está ali. E isto é escandaloso, né? É uma bofetada. E quem não tem isto, né? E nós todos estamos no risco, toda a iniciativa privada no risco, e aí existe o pessoal gastando a rodo. Quando entra, traz um trem da alegria de cargos comissionados, né? Aliás, ficou aqui, mas fica uma sugestão desde já, porque o legislativo montenegrino, falar de Montenegro, porque o pedido de impeachment, essa sucessão toda que a cada um de nós espanta até, né? Preocupa quanto ao futuro do próprio município, a ponto de o prefeito Paulo Azevedo ironizar, brincando, dizendo que ele vai entrar no Guinness, né? Que será o prefeito com o maior número de processos de impeachment contra si. Fora isso, eu diria, já que esse legislativo é tão preocupado, né, por que não interfere na questão dos CCs? Por que não estabelece, não vota uma lei limitando o número de CCs ou extinguindo, né, no mínimo limitando? Nós temos aqui uma sugestão enquanto grupo, nós podemos dizer, olha, tem no máximo 10 CCs ou no máximo 1 por secretaria. Acabou? Nenhum mais. Reza a lenda que nós temos mais de 100 CCs na administração municipal, né? Então, enquanto a gente fica discutindo, às vezes nós ficamos discutindo o troco, o centavo, e o milhão está indo embora, né? Eu fiz uma conta aqui esses dias, Clarice. Se nós imaginássemos que cada CC ganhasse, em média, vamos botar bem baixinho, em média R$1.000 por mês, R$1.000 por mês. Como são pessoas com carteira assinada, vão custar em torno de 60%, 70% a mais, né? Levando em conta benefícios como férias, 13º e coisa e tal. Vamos imaginar 160 por mês. Botando isso em 100 pessoas, nós temos a bagatela de R$160 mil por mês. Sim, mas ninguém olha para isso, então às vezes a Câmara dos Vereadores fica aí gritando justamente o papel dela é fiscalizar, né? Mas por que ela não se preocupa com uma conta tão volumosa quanto essa? Olha, R$160 mil por mês para 100 CCs, com média de R$1.000 por mês. Além de avaliar a questão da qualidade, né? Porque nem sempre quantidade quer dizer qualidade, né, seu João? Sem dúvida, né, Clarice? Sobretudo porque essa prática, em geral, do CC, há quem diga que não, a administração, há duas coisas interessantes aqui a comentar. Uma delas é que há quem diga, não, mas sem CC não funciona a administração, porque os funcionários que estão aqui não fazem nada com nada, são os encostados. Eu discordo frontalmente, né? Não posso crer que o problema seja tão profundo assim, que as pessoas sejam tão... Não acho. Esses funcionários de carreira da prefeitura têm mérito. Dizer isso é desmerecê-los por inteiro, né? Em segundo lugar, a questão de que digamos assim, só com o CC, a gente sabe que não é assim, né? Há muito apaniguado. O pessoal que está ali, o sujeito que levou lá a bandeirinha, fez campanha, acaba sendo colocado por pura troca política, para apaziguar os ânimos. Então coloca o pessoal do nosso time, né? Isso precisa acabar não em Montenegro, precisa acabar no país inteiro, né?
Porque, e há um detalhe, né, Clarice? Não há limite para CCs. Eu fiz essa indagação a uma pessoa que, mais do que ser do ramo, é uma pessoa muito capaz de administração pública, e ele me dizia, não tem limite. Quer dizer, se nós temos 100 hoje, há quem diga que tem mais, mas digamos que tenha 100, o prefeito pode nomear mais 100. Mas isso é inacreditável, né? Quer dizer, há tanto controle sobre tudo, orçamento, LDO, tem todo um comprometimento, uma preocupação. Então, mais uma vez, fica aqui para o Legislativo montenegrino, que dê o exemplo e que vote um projeto, evidentemente, redige um projeto e depois o vote, né? Terá apoio incondicional aqui do Grupo Progresso de Comunicação para limitar, se não nessa administração, pelo menos no próximo governo, limitar drasticamente o número de CCs. Nós precisamos passar esse país, de fato, para o outro lado, né? Do jeito que está, a coisa chega a ser risível, né? Não fosse de chorar, era de rir. Bom, agora 11 horas e 45 minutos, seguindo ainda na esfera política, né? Ontem à tarde foi lido e aprovado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que irá instaurar uma CPI, então, para o caso da ciclofaixa. O prefeito municipal participou dessa leitura, né, o prefeito Paulo Azeredo acompanhou e, como o senhor colocou anteriormente, né, disse que acredita que vai para o Guinness Book como o prefeito com o maior número de processos de impeachment em um período curto de tempo, né, em cerca de 2 anos. E ele também disse que está sendo vítima de perseguição política, que não foi nenhuma novidade para ele o resultado, a aprovação do relatório, porque anteriormente o relator, o vereador Renato Kranz, já havia dito nas mídias locais que existiam pelo menos 40 motivos que poderiam levar à cassação do prefeito. Então ele diz estar sendo vítima de perseguição política e que irá analisar os próximos passos a serem dados em sua defesa. Mas sabe, Clarice, apesar a despeito da canseira que isso significa, né? E mesmo para nós da imprensa, né, nós gostaríamos muito, cada um de nós aqui gostaria de noticiar coisas mais positivas, né, Clarice? A inauguração, uma obra grande, uma obra de porte, a chegada de uma nova empresa, novos empreendimentos no município, que o nosso comércio aqui apresentasse números maravilhosos, que os empreendedores da cidade se dessem bem, se manifestassem, que a nossa cidade das artes, né, falasse mais alto. Claro que nenhum de nós gosta desse reme-reme de notícias negativas, digamos assim, na esfera municipal. Por outro lado, o ritual democrático é este, né? Evidentemente que os vereadores de oposição, aqueles que têm feito uma oposição mais cruenta, digamos assim, né? Existe um termo que me foge agora, mas mais rigorosa, digamos assim, mais draconiana, né? Então, estão fazendo uma oposição draconiana. Agora, evidentemente que isso tem um custo político para todos, né? O prefeito Paulo Azeredo, ainda a despeito do seu bom humor a respeito dessa questão do Guinness, certamente sai chamuscado de tudo isso, né? Porque é desagradável, no mínimo, ter tanta incomodação como ele vem tendo, né? Do ponto de vista dos vereadores de oposição, na medida em que eles também lançam um impeachment, e lançam outro, e mais um, e não alcançam sucesso, eu não sei qual é o resultado para o seu futuro político, se esse resultado é favorável ou não, porque isso também desmoraliza um pouco, né? É mais ou menos, Clarice, como o pessoal comentava contra o Paulo Maluf lá em São Paulo, né? Que ele nunca sofrera nenhuma condenação, né? Que ele nunca houver um processo transitado e julgado em que determinasse a sua prisão, né? Isso, de certa forma, acaba dando, tu acabas passando um recibo de honestidade, né? Da mesma forma em que ele é acusado, o prefeito Paulo Azeredo, sofre impeachment, não vinga, mais um, não vinga, daqui a pouco, de fato, ele vai conseguir caracterizar, com justiça ou não, ele vai acabar caracterizando que a perseguição é política. Mas, vamos ver, eu prefiro, Clarice, eu acho que na democracia a gente tem, e todos nós estamos aprendendo, né? É preciso ter uma paciência acima dos limites, digamos assim, tem que ter paciência, né? Há todo um rito, e nós temos aí o Ministério Público, que é um guardião do país, que não se perca, porque é uma das nossas salvaguardas, é o Ministério Público, então é ele que haja, né? Há elementos que o próprio Ministério Público, de repente, constitua uma ação, apesar de que me parece que o Márcio Miller já disse que, se depender do Ministério Público, o prefeito Paulo Azeredo não sofrerá impeachment, né? Mas, enfim, a ver, né? O futuro se torna daqui a pouco presente e nós saberemos o que aconteceu. E por falar nisso, seu João, a gente aguarda, né, a decisão
da juíza em respeito à retirada ou não, né, aqui da ciclofaixa da Rua Capitão Porfírio. Foi anunciada uma coletiva de imprensa que seria realizada ontem, mas posteriormente foi cancelada. A gente aguarda aí, então, novas informações sobre esse caso, né, que está gerando essa grande polêmica no município e causando um novo processo, né. Mas, em relação ao que o senhor falava antes, existem membros do governo, né, pelo menos um que eu ouvi, e que, claro, a gente não vai citar nomes aqui, mas que acredita que toda essa situação terá um retorno positivo para a imagem do prefeito. Ele disse que se no caso do cachorrinho, se referindo àquele caso de quando o prefeito era deputado estadual, da sua assessora que passeava com o cachorrinho no horário de trabalho, né? Ele disse então que se no caso do cachorrinho o prefeito conseguiu ser eleito aqui no município com um número expressivo de votos, que com toda essa publicidade que está sendo dada em cima dele agora, facilmente ele se reelegerá e posteriormente poderá novamente voltar à Assembleia Legislativa. Ou seja, há quem veja o lado positivo. Pois é, Clarice, eu não sou digamos assim, um estudioso da política, né? E nós teríamos aqui gente muito mais qualificada para fazer esse comentário. Mas, né, darei o meu pitaco, né? Eu não teria tanta certeza, sabe, Clarice, a respeito disso. Essas favas não são contadas, né? Porque é contar com o ovo antes que a galinha o coloque. Porque, do ponto de vista do desempenho, se nós pensarmos no desempenho eleitoral do prefeito Paulo Azevedo enquanto deputado, era um desempenho decrescente, né? Quer dizer, ele não ascendeu, ele foi secretário de Estado e deputado estadual por várias legislaturas, de tal sorte que a leitura pode ter um viés. Com tais credenciais, Clarice, era para ele ter ganhado a eleição com muito mais folga, né? Mesmo no primeiro pleito, né? Me parece que deputado estadual, secretário de Estado, deveria ter tido um desempenho muito maior e não ganhado por apenas 56 votos. Numa eleição que foi muito renhida e que até hoje as pessoas que eram digamos assim, da turma do candidato derrotado, Marcelo Cardona, atribuem aquele descanso, né, aquele relaxamento de final de campanha à derrota. Então, eu não sei se dá para fazer essa leitura, né? E acho que é muito complicado. Esses dias alguém me dizia isso, que não é fácil obter votos, que não é brincadeira, que isso é uma coisa muito complicada. A política, ela tem a sua magia própria. É uma verdadeira caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Ninguém ganha na véspera, Clarice. Então, estamos muito longe de uma eventual reeleição e muito mais de uma eventual tentativa do prefeito Paulo Azevedo de retornar à Assembleia Legislativa, né? Acho tudo muito precoce, mas você sabe que na política, como em qualquer atividade humana, entra um pouco de tudo, né, Clarice? Inclusive o sonho, a irrealidade, o marketing, né? Porque, a bem da verdade, isso tudo, não, mas ele vai ganhar mais facilmente, isso tudo já começa a ser uma rampa de lançamento para a próxima eleição, né? Mas estamos longe ainda, né, Clarice? Mais ou menos. Final do ano que vem, né? Exatamente. Provavelmente em outubro, né, como vem sendo realizadas todas as eleições. Ainda assim, teremos em torno aí de 1 ano e 7 meses, né? Ou seja, são 19 meses para que isso aconteça. Muita água vai rolar nessa... Para reverter o que não vem sendo tão bem desenvolvido, né? Melhorar. E um detalhe importante também é o seguinte, Clarice, isso eu posso te indagar aqui, tu és a repórter do grupo. Quem seria o candidato de oposição, digamos assim, né? Quem seria? Quais são os nomes? Tu já escutasse alguns nomes assim que estão aí aparecendo como virtuais candidatos? A gente ouve alguns nomes, embora alguns candidatos ainda neguem, né? Sim. Mas as especulações existem. Né? É cedo ainda até para... cedo. É melhor a gente... É melhor guardar, tá certo, né? E não lançar, até porque o pessoal pode se queimar. Fosse muito prudente, né? E é melhor que seja assim. Mas, neste momento, não me parece claro o cenário também, né? Quem será o candidato de oposição, né? Eu não descartaria nem mesmo o Marcelo Cardona, né? Como uma eventual possibilidade não de uma revanche, mas de um retorno, dizendo, olha, escolher um outro prefeito, eu seria diferente, não sei, né? Ele é um dos candidatos, dos possíveis candidatos, né, que a gente já tentou contato anteriormente, né? E ele disse que pretendia se manter afastado por um período da política. Então, caso ele tenha mudado de ideia, a gente ainda não tem essa confirmação.
O Adriano, nosso editor aqui, ele costuma brincar que a mosquinha da política, né, tem uma picada muito poderosa, né? Dificilmente um político sai da arena política. É muito difícil, né? Ele, mesmo quando bota o pijama, ainda assim ele continuará tendo, né? Nós vemos até aqui, do ponto de vista editorial, a própria paixão que um e outro tem. Quando o pai foi político, a gente nota o gosto que a pessoa tem por, digamos assim, por falar de coisas políticas, né? Assuntos que envolvem política. É a mosquinha, né? Eu não descartaria ninguém. Né? Entre os vereadores, os nomes que a gente ouve nos bastidores, assim, e que sempre tem aquela especulação, são o vereador Renato Kranz, do PMDB, o vereador Tuco, do PT, a Rose, do PP, e o Renato Bratz, né, do PDT. São candidatos, evidentemente, muito qualificados, todos eles, né? Todos eles, de fato, né? São pessoas com vida política aí intensa, né? Sabe Deus, né, que vem por aí. E seja lá quem for, que o município seja beneficiado. Se for reeleito o prefeito Paulo Azevedo, se é que ele será candidato, não se sabe, né? Também não há essa confirmação. Mas é cedo, hein? Nós temos, eu acho que ali no início de 2016, aí nós teremos as bigas políticas sendo lançadas na arena, né? Bom, agora são 11 horas e 55 minutos, vocês acompanham conosco o programa Estúdio Aberto, e agora a gente vai trazer um pouquinho então da programação cultural. Apesar de hoje ser terça-feira, a semana ainda estar no começo, já é bom ir programando a agenda e se preparando para o que vem neste final de semana. Agora, na sexta-feira, Maratá comemora o seu 23º aniversário, e com uma ampla programação, né, que começa no dia 23, mas que segue aí até o final do mês. No dia 23, então, tem um baile, né, em comemoração ao aniversário da cidade. O município de Parecis Novo, que também está de aniversário, tem uma programação especial no sábado, inclusive com a realização de uma corrida. Corrida essa que já aconteceu no ano passado, que inclusive eu participei, e que esse ano não terei condições. Esse ano não terás fôlego? Não terei fôlego. Tu participaste no ano passado? Eu participei. Foi até o fim? Fui, com certeza. Foi a distância, Clarice? Eram 4,5 km, se não me engano. Eu te invejo. Nossa Senhora. Foi bem legal. Você quis correr todo o tempo ou caminhar? Não, teve uma hora que eu tive que dar uma parada, porque tinha um percurso de lomba, né? Então ali pega um pouquinho. Mas faltou preparação, né? Sim. Eu gosto muito das corridas, mas é importante que a gente tenha um preparo anterior, né? E eu não estava treinando muito, comecei a treinar só para participar mesmo e acabou que pegou um pouquinho. Mas eu posso dizer que eu não sou aquela pessoa que participa para vencer, para ganhar. Eu participo pelo prazer. Eu acho muito gostoso aquele contato com as pessoas, né? O incentivo que elas dão pra gente também. E claro, né, a sensação de estar ali correndo, de estar praticando uma atividade física. Esses 4 quilômetros, Clarice, eles envolveram um circuito próximo ao rio também, não? Sim, teve uma proximidade ali com o rio. Eu não sei explicar bem os nomes das ruas. Sim. Eu sei que a gente saiu da praça, né? Fez um contorno próximo a um Praça Miguel Arraia, exatamente. Né? Fez o contorno, aí pegou uma lombinha de chão. Sim. E foi. Bacana. Foi o convite, né, para esse pessoal todo participar, o pessoal da região. E são municípios, Clarice, que um dia pertenceram a Montenegro e cuja separação deixa saudade aqui no município, né? Eu ainda cresci menino com essa turma toda fazendo parte, né? Com candidatos até a ser vice-prefeito da cidade. Nós tivemos por exemplo, o Fink, né? Seu Edgar Roberto Fink, que foi vice-prefeito de Montenegro, depois foi o primeiro prefeito de Harmonia, né? Então, bacana isso. E são municípios progressistas, né? Eu tenho muito prazer de visitar cada um deles, né? Maratá, uma cidadezinha muito bonita, a Cascata. Borochira, então, nem se fala, né? Eu, quando vou lá, eu mostro com muito prazer ali pelo caminho. Bacana isso, né? Bacana. Isso agora, já esses eventos serão agora. Exatamente. Agora, em Maratá, começa na sexta-feira, dia 20, e no sábado, então, 21, a programação de Parecis Novo. Que maravilha. No Maratá é Oktoberfest, né? É em ritmo de, né? Em ritmo de... Não é de Oktoberfest, nós estamos em março, mas é em ritmo de. Aqui, ó, o baile de aniversário do município será na Sociedade Gaúcha de Maratá, na localidade de Macega. A partir das 19 horas, ocorrerá a inauguração dos capeamentos asfálticos da Macega, Esperança e São Pedro do Maratá, ou seja, tem uma atividade lá, né? Já no dia 25 tem uma cerimônia de inauguração das redes de água das comunidades de Linha, Kerber, Maratá Alto e Esperança. E a programação segue aqui, no dia 27 tem um evento
bem interessante, que é a inauguração de uma cervejaria, né? A primeira empresa da incubadora industrial, né? Que bacana. Um projeto que a gente teve a oportunidade de visitar o ano passado e que agora, então, inaugura a cervejaria Goldenbergen. Não, Gold Beer. Gold Beer. Gold Beer, isso mesmo. E ainda no dia 28, segue a festa, né, na Praça Municipal, onde haverá distribuição de doces pela colheita... Não, pela coelha, perdão, chocolatosa. Então, essa é a programação em comemoração com a apresentação da orquestra, né? É, exatamente. Que bacana isso. Sabe o que, Clarice? Da Oktoberfest. Essa é uma tendência muito interessante, incubadora empresarial e de empreendedores que vão surgindo no município e substituindo os grandes oligopólios, né? Acho muito positivo isso, quando eu vejo alguém fazendo cerveja aqui localmente, né? Nós temos um amigo aqui da casa, o Laurinho, que mora num sítio, ele também anda produzindo, ficou de trazer para nós uma garrafa aqui, diz que vende a garrafa, é uma verdadeira joinha, né? Não me lembro quando ele falou o valor da garrafa, da cerveja, né? Não é barata, mas é uma super cerveja, segundo ele, e creio que seja, de fato. Isso tudo vai... digamos assim, colocando as coisas também na microempresa, no pequeno proprietário, no pequeno empreendedor. Nós temos um belo exemplo aqui em Harmonia, que é o fabricante de cachaça, né? A Schnapps Harmony, né? Espetacular, eu compro lá, volta e meia, para fazer minha cachaça com butiá, faço. E eu prezo muito isso, acho isso muito bacana. E é um modelo, devo dizer aqui, é um modelo muito seguido na Alemanha, né? Na Alemanha não há, em geral, uma cerveja como aqui, uma cerveja que domine todo o mercado. Aliás, cada região, em geral, tem a sua cerveja e cada região tem o seu paladar, né? Existem cidades, inclusive, é uma brincadeira isso, as cidades de Colônia e Düsseldorf são vizinhas, né? Ambas banhadas pelo Rio Reno. E cada uma delas tem a sua cerveja. E é uma heresia pedir em Düsseldorf a cerveja de Colônia e vice-versa. Cerveja de Colônia é uma cerveja escura, né? Não é como a Maus Beer, não é adocicada, ela é também mais agressiva, e também não é a cerveja irlandesa, não é a Guinness também, né? Então é tudo muito bacana, e tomara que aqui a gente desenvolva. Já tem aqui, me parece, em Capela de Santana, já temos também um fabricante de cerveja, isso já no mercado, bacana demais isso, e assim nós vamos valorizando as empresas pequenas, onde reside a riqueza de um país. Estruturando uma cultura diferente também, né? Clarice, eu acho que sim. Oxalá isso se expanda para as demais áreas, porque a tendência não é esta, né? Eu vejo, trabalho na minha outra atividade, eu trabalho na área empresarial de indústria. E eu vejo as indústrias comprando cada vez mais umas comprando as outras, né? Os maiores engolindo os pequenos, e isto no terreno, no plano internacional. Isso certamente vai limitando, porque são empresas cujos tentáculos se tornam tão poderosos que é difícil fazer frente, né? Então elas vão ficando oligopolistas, né? Isso não é bom, nem para o Brasil, nem para o mundo, muito menos para a região. Tomara que esses pequenos empresários se multipliquem. Ok, seu João, agora são 12 horas e 2 minutos, o Estúdio Aberto vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação. Que pena, Clarice, passa tão rápido, né? Às vezes a gente tem vontade de falar mais, mas é bom ter um limite. Obrigado a todos. Como a Clarice lembrou aqui, uma boa tarde, boa noite e bom dia para aqueles que nos assistirem pela JPTV. Até mais.